Boa noite a todos, seja bem-vindo a mais um Papo de Gestão. Hoje com o tema Quais são os cuidados para atuar em uma empresa familiar. O tema foi proposto pela Carla, mas hoje a Carla não vai estar aí. Quem está aí pela primeira vez, o Gildo, a Suzy. Então, para quem nunca participou, toda quinta-feira a gente vem com um tema diferente. Normalmente o pessoal entra um pouquinho atrasado, mas vamos lá, Adilson, quem que quer começar puxando? Quem quer começar puxando aí? E tanto o Adilson quanto a Suzy, aproveitar que o pessoal ainda não tem mais gente na sala, querendo participar, é só erguer a mão aí, a gente sobe pro palco. Quem quer começar? Se quiser puxar aí, a gente vai indo no embalo, Fábio. Tá. Eu puxo, Tony, ou você começa? Olha, eu posso falar sobre a minha experiência, né, com empresa familiar, Então né? comece. Eu, eu no começo da minha profissão, eu iniciei as minhas atividades na hotelaria, tá? E esses hotéis, eles eram, por incrível que pareça, empresa familiar, ok? Então eram os donos, né, que comandavam tudo. E eu sentia bastante, assim, eu ao mesmo tempo me sentia bem porque ele estava próximo aos donos, os donos sempre estavam indo ali. Inclusive, em um dos hotéis que eu trabalhei, o dono morava lá, morava no hotel. Então a gente tem uma proximidade maior. O ruim é na gestão, entende? Porque a gente tem que fazer a vontade do dono, entendeu? Então eu tive experiências muito boas a nível de relacionamento, mas o trabalho tinha que agradar o dono e não o cliente, né? Então, era esse tipo de movimento que tinha na empresa todos os funcionários, né? Então, foi uma experiência interessante. Logo, eu achei que... E essas empresas familiares que eu trabalhei, elas não avançavam muito, né? Eu tinha só um hotel, entende? Não chegava a ter uma rede, entendeu? Já trabalhei em supermercado, que a empresa era familiar, não avançava muito, entende? Enquanto um supermercado abria 2, 3 lojas no ano, eles levavam 2, 3 anos para abrir uma loja, que foi o que aconteceu, né? Então, essa é a minha experiência de ter trabalhado numa empresa familiar. Bem, colocar alguns pontos também um pouco assim. Eu tenho alguns clientes que têm. é, Boa parte dos meus clientes são uma empresa familiar e tem uma empresa de sucesso. Eu não vou dizer que empresas que não deram certo, mas empresas que justamente entram nesse cenário que as coisas parecem que não fluem, né, diretamente ali. Eu, particularmente, eu vejo assim, se uma empresa familiar ela não for estabelecer limites, ou seja, entre a família e o negócio, ela vai ter esse tipo de dificuldade, Tony. Então, assim, não é porque é família que você às vezes não tem que demitir. Eu lembro de um caso, uma empresa aqui de Curitiba, e a mãe do dono ficava no setor comercial. E ela atrapalhava o setor comercial. E uma vez a gente fez um cliente oculto, não era nem cliente oculto, eu indiquei uma empresa, né, para ser cliente deles e pedi para falar especificamente com ela. Cara, eu acabei me queimando porque ele falou muito mal do atendimento ali. E eu cheguei pro dono e falei, olha, cara, lembra que falava que a tua mãe te atrapalha o setor comercial? E eu tá aqui a prova aqui, contei todo o fato que aconteceu. Ele falou, o que você quer que eu faça? Que eu mando minha mãe embora? É, Aí o seguinte, aí existe essa questão que eu falo sempre, já falei isso aqui no podcast em outras vezes. A empresa está acima de todos, inclusive do dono. Porque a empresa existe um aspecto social, né, de famílias dependem daquela empresa. E naquele momento ele não colocou a empresa acima de todos, inclusive dos donos, né? E aí, consequentemente, essa empresa ela estava bem naquele cenário, ela não quebra, mas ela é sempre desorganizada, sempre as coisas não vão para frente. Então, acho que um dos pontos que eu quero trazer tem que ter, por mais que seja uma empresa familiar,
ela tem que ter um limite profissional separar entre família e negócio. Eu entendo que isso é complicado. Eu, durante um certo tempo, tive a minha esposa trabalhando comigo na empresa. Não deu certo. Não deu certo, saiu, né? Foi seguir seu caminho, porque além de atrapalhar também e eu cobro, não é porque a minha esposa que eu não ia cobrar, mas não conseguia ter essa separação, achamos melhor para não afetar o relacionamento, seguir seu caminho, entendeu? Fazer outro serviço, arranjar emprego em outro lugar, porque não é complicado fazer separação. Então eu não gosto muito dessa ideia. Por exemplo, eu não gosto de trabalhar com familiares, porque se tiver que dar bronca, eu vou dar bronca. Se tiver que cobrar, eu vou cobrar. Então não tem. Eu consigo separar, mas eu entendo que nem todo mundo consegue separar. Então, essa falta de limite entre a família e o negócio, e é uma linha muito fina, uma linha que nem todo mundo vai conseguir fazer essa separação. Imagine se leva uma bronca da sua mulher, ou você dá uma bronca na sua mulher. E aí, como chega depois de noite em casa? Vai estar tudo bem? Não, não vai estar tudo bem. Entendeu? Então é muito complicado, você acaba transpondo essa barreira e esse limite acaba sendo quebrado. Eu tenho outros exemplos aqui, mas vou deixar o Adilson falar um pouco antes de eu complementar. Essas duas partes que vocês falaram aí, por eu também, a minha empresa, eu fiquei mais de 20 anos sendo dessa maneira, até que eu peguei e vendi a minha empresa lá e, enfim, esse é outro assunto. Mas a empresa familiar tem isso mesmo, né, cara? Muitas vezes a gente entra em conflito por não saber dividir o profissional do pessoal. E é igual você falou, né, Fábio? Isso acontece muito, cara. É difícil a gente pontuar aqui o que deveria ser feito, mas uma das coisas que eu acho que deveria ser feito e deve ser feito, não para qualquer empresa, é ter clareza no projeto da empresa, onde que a empresa quer chegar e o que a função de cada um tem que fazer dentro da empresa. Quando você tem uma clareza de função, a gente até comentou, acho que no podcast passado, né, Fábio? Sobre essa, não sobre a empresa familiar, mas sobre ter clareza nos processos que devem ser executados dentro da empresa. Então, quando a gente tem isso muito claro, qual que é a função de cada um dentro da empresa, aquilo que ela deve prestar para a empresa, independente se é familiar, se é da família a pessoa que está ali, ou se é teu esposo, se é teu filho, se é alguém. Eu sei que existem sentimentos que a gente coloca quando você tem um familiar trabalhando próximo, né? Então, mas quando você tem as funções muito bem elaboradas para a função de cada um, o que ele deve fazer exatamente dentro da empresa, você já quebra muita coisa aí, entende? Porque se você se meter em uma área onde que você não é a tua função de fazer, o que você está fazendo lá? Fica mais fácil de cobrar. Agora, quando você não coloca limites, não coloca funções detalhadas do que a pessoa precisa fazer para a empresa chegar no objetivo, aí o negócio começa a bagunçar. Pelo menos assim, eu penso que a função, o detalhamento da função é fundamental para a empresa continuar crescendo. Gildo e Suzy quiserem fazer algum comentário, só ergue a mão, gente, só para o palco aí. Tony, algum comentário em cima do que o Adilson falou? Oi? Algum comentário em cima do que o Adilson falou? Não, Porque quer assim, complementar o que o Adilson falou? o, o que eu tenho assim observado, né? Até para dar exemplo, né? Um exemplo aqui. Eu via muitas brigas. É que essa empresa, os irmãos trabalhavam junto no mesmo setor do que eu. Entendeu? Então sempre tinha briga entre os outros. Pra você ver, teve um que empurrou a irmã de escada abaixo. Uma briga que teve, sabe? Então eu vejo que, assim, algumas empresas familiares, acredito que não são todas, né? Quando você chega a esse ponto, né, de não se respeitar, né, por ser família, né, por estar tão próximo, né, porque o fato de estar tão próximo também pode gerar um desrespeito, né? Tem isso também, né, conforme a intimidade que você tem. Até intimidade com o líder também, né? Acontece isso também, aquele excesso de intimidade com o líder, você acaba não respeitando o líder da forma como tem que ser, né? Eu acredito que tem que ter uma distância sempre, né?
uma distância sustentável, digamos assim, né? E era o que não acontecia lá. Então, os parentes estavam o tempo todo ali, não tinha respeito com ninguém e acabava não respeitando a gente, funcionário, né? Que era barraco feio mesmo, de xingar palavrão, de até de sair na pancada. Então, mas eu acredito que começa assim, começa na família. Os negócios, eles podem começar na família mesmo, né? Mas tem que profissionalizar, eu acredito, né? Você tem que deixar de lado a questão da intimidade familiar, né? Desse relacionamento e olhar mais por um lado comercial mesmo, né? Porque senão é uma festa, não é empresa, né? Mas é uma festa. Mas Tony, isso que eu falei, não sei se posso continuar falando aqui um pode, pouquinho, pode, Fábio, pode falar sim. mas eu sempre acredito, eu acho assim, óbvio que as empresas, elas não foram criadas para ter coração e emoção. Isso que o Fábio falou já hoje, né? Então, assim, a empresa ela foi criada para obter lucro, né? Então, assim, eu acho que independente do parentesco que for, tem que ser imparcial e saber dividir isso muito bem. Só que daí eu parto lá da onde eu comecei a falar já hoje. É a gente ter um descritivo de cargo muito bem elaborado. Cara, porque quando todo mundo faz tudo, nada é de ninguém. Sempre é assim. Quando você pega um jardim, por exemplo, onde que tem uma empresa cuidando, você pode ver, aqui em Curitiba tem vários, eu não sei aqui o pessoal de onde que é, mas existem vários jardins, às vezes, que é, por exemplo, próximo do Botânico, próximo de alguma região, onde uma empresa ela é responsável por cuidar daquele jardim e ela tem por obrigação cuidar e ela deixa a plaquinha dela lá que ela está sendo, aquele jardim está sendo cuidado por ela, por exemplo, entende? No meio da rua, um canteiro. E você pode olhar lá que está sempre cuidado, está sempre as flores, está sempre cortadinho, está sempre bonito, sempre quando você passa lá sempre está bem cuidado. Agora, quando é público, normalmente isso não acontece, porque quando é de todo mundo, ninguém cuida. E a empresa é a mesma coisa, cara. Então, quando você vai arrumar um sócio, você vai arrumar um sócio que ele faz venda junto com você, que ele cuida do financeiro junto com você, que ele faz tudo com você, vai dar briga, vai dar discussão, porque um está se metendo onde o outro acha que também é bom. Então, assim, sempre quando a gente for procurar alguém, colocar ela no setor onde que ela possa atuar. Então, por isso que um descritivo de cargo independente do parentesco tem que ser muito bem claro, para a pessoa não se intrometer onde que acaba o papel dela, começa o do outro. Então, normalmente não dá certo por causa disso. Pelo menos a minha opinião é essa. Eu acho que não dá certo quando a gente se intromete no que o outro deve fazer. Então, uma vez que você estabeleça qual é o descritivo, qual que é a função, o cargo específico que aquela pessoa vai fazer e que maneira ela vai fazer, a gente já começa a alinhar as expectativas, entende? Seja bem-vindo, Roger e Vogos. Quiserem fazer os comentários, sorgue a mão aí que ele sobe pro palco. Só chamar aí, pessoal. A gente sobe É, vocês pro palco e vamos bater um papo com a gente tá. aqui. Complementando um pouco o que o Tony falou, Dilson, eu acho o seguinte, quando você está numa família trabalhando junto e justamente devido à intimidade, é muito natural e mais fácil a gente transpor um limite num comentário, numa frase, num gesto, que se fosse um funcionário a gente não faria. Então, essa intimidade, eu sempre assim, eu vou num restaurante que é familiar, todos os dias. E a mãe e as duas filhas, e mais uma outra parente lá que eu já percebi que é parente também. Então, eu vejo atitudes que, entre eles, que num ambiente tradicional jamais seria permitido. Então, essa linha realmente, e isso acho que vem já de uma questão cultural. A pessoa tem que entender, a partir do momento que está dentro da empresa, são colaboradores. Não, é muito complicado falar isso, mas tem que esquecer que é parente. Eu falo, é complicado, é. Eu não vou dizer que é fácil. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Não vou ser hipócrita aqui de dizer que é fácil segurar essa linha, porque não é. Não, não é fácil ali. E complementando o que você falou, Adilson, a Carla infelizmente não está aí hoje, mas uma coisa que a gente aprendeu bastante aqui nos podcasts, quem participa os outros dias já deve estar acostumado, a questão do perfil comportamental, né? E eu acho que não só para a vida particular, né? Não só para profissional, como para a vida particular também, o mapeamento do perfil comportamental ele é muito importante para a gente saber
qual é o perfil justamente da outra pessoa e saber, isso não só para a família, isso serve para os funcionários em geral, mas é um ponto importante que eu acho que, trazendo um pouco para o lado, trazendo para casa, é importante a gente saber, na verdade, o perfil comportamental, porque sabendo como é o perfil comportamental daquela pessoa, ou análise DISC, ou o perfil comportamental tradicional, é mais fácil a gente se colocar no lugar do outro. Isso, obviamente, não só para digamos assim, para os familiares da empresa, como para os funcionários, obviamente, mas eu vejo um pouco trazendo assim, trazer a perfil comportamental para dentro de casa, porque a gente conhecendo melhor justamente os nossos familiares, a gente sabe por que, eles tomam determinadas atitudes, ou porque são. Como eles conduzem uma determinada tarefa, né? Por que um tubarão ele vai ser muito mais ágil que um lobo, entendeu? Então, se você tem, por exemplo, eu sou lobo, a minha esposa, se eu não me engano, ela é gato, né? Entendeu? Ela não adianta o que ela faça no mesmo ritmo que eu faço. Entendeu? Eu não espero, a partir do momento porque não está na praia dela, entendeu? Em computação, ela vai ter um relacionamento interpessoal muito melhor que o meu, entendeu? Então é importante a gente conhecer justamente esse mapeamento, para trazer justamente saber como que a gente pode explorar o potencial de cada um. E a Dilson concorda com você. Em relação, eu vejo algumas empresas familiares que são meus clientes que têm mais sucesso, realmente eles têm essa função muito bem definida e um não passa o limite do outro. É importante realmente ter esse processo. Embora eu vejo, digamos assim, por mais que às vezes eles não ultrapassem esse limite, às vezes aquela questão ainda assim, pucana, não tá certo, mas eu tenho que aguentar porque é meu parente, entendeu? Então existe esse cenário. Outro erro que eu vejo o pessoal cometer não, eu vou colocar um parente ali porque de confiança. Isso não vejo só com parentes, não. Eu vejo que às vezes as pessoas contratam as pessoas por causa de confiança. Eu já vi vários cenários. Confiança é um fator importante, mas eu não quero ter, na verdade, pessoas com quem eu confio. Assim, não é meu primeiro critério de escolha de contratação. Meu primeiro critério de escolha é uma capacidade técnica, entendeu? A confiança, ela não é a primeira escolha. Obviamente, entre um funcionário novo, eu não vou. Não sei se aquele funcionário pode me roubar ou não, porque eu não conheço. Eu já tive funcionários que eu contratei e depois fiquei sabendo que usava droga dentro da empresa. Entendeu? Então, mas eu vejo assim, não, eu contratei parente ali porque daí eu confio mais. Eu acho que a empresa tem que pensar na qualidade técnica do profissional e não justamente pelo fato de ser parente. Não necessariamente é mais confiável. Eu já presenciei vários casos, inclusive, de pai passar a perna em filho dentro de empresas. É um ponto também que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Fábio, Sejam bem-vindos todos. Oi. Fábio, Pode eu falar. tive uma. Em cima disso, né, que você falou, eu no passado eu fiz duas consultorias que me marcaram muito em empresa familiar. A primeira, eu acredito que eu já falei aqui em vezes anteriores, que eu fui chamado para descobrir por que a empresa não estava dando o faturamento que ela deveria dar no final do ano. Né? Quando eles faziam o balanço, né, e tudo, viram que eles vendiam muito, era uma churrascaria, vivia cheio, mas não tinham muito faturamento. Né? E aí quando a gente fez todo diagnóstico e a investigação do que estava acontecendo, tinha problema de ordem de gastos, porque a dona do restaurante tinha um prolabore de R$ 2.000 e ela comprava fazenda, ela comprava sítio, ela comprava casa, o carro dela era de luxo, do alto padrão, não sei das quantas. E quando ela ia almoçar, ou quando ela ia jantar com a família, ela gastava R$ 2.000 no restaurante. Um dos motivos era esse. Né? O outro motivo era o desperdício que tinha. Né? O cardápio deles promovia o desperdício. Eles colocavam na mesa coisas que as pessoas não queriam comer.
mas tinha que colocar porque era padrão da casa. Ia tudo pro lixo. Né? Para vocês verem, eram tonéis, né? Tonéis de, de plástico cheios até em cima, eles davam para os produtores de porco, davam, nem vendia, dava. Né? E o terceiro, que era o mais grave, a gente descobriu que o cunhado estava roubando em carne. Então, essa questão de confiança, essa questão técnica é boa, entende? Porque ele era um excelente churrasqueiro, mas ele roubava a família. E daí, para não causar conflito com o irmão, né, com o marido, daí ela dispensou a nossa equipe, né? Mas enfim, esse aí é um fato que existe. Técnico, mas não era uma pessoa de confiança de fato, né? Mas enfim. E o outro era uma coisa similar a esse, porque acabei esquecendo, tá? Mas o que me chamou bastante atenção é justamente isso, né? É você colocar o sentimento, né? Como disse ali o Adilson. Não tem como não colocar o sentimento numa empresa familiar, né? Isso aí vai ter muito peso. Você acha que ela ia chegar lá pro cunhado dela e dizer, olha, eu não quero mais você aqui. Não, ela preferiu manter o ladrãozinho lá e mandar a gente embora para não causar um conflito, para não causar um divórcio aí na família, né? Então pesa muito essa questão do relacionamento, né, quando é uma empresa familiar. E a outra agora, né, que eu lembrei, foi uma consultoria em, um, em uma pequena confeitaria lá em BH, Belo Horizonte. Eu fui chamado para ensinar questões financeiras, né? Porque a confeitaria ela não sabia mexer com as finanças. E aí eu falei justamente isso, Fábio, que você falou. Por quê? O que, que é? O filho ia lá e pegava um doce. Tá bom. Aí o marido ia lá e tomava um café. Mas aquilo é um negócio, foi o que eu disse para ela. Isso aqui é um negócio, isso aqui é o seu ganha-pão. Isso aqui é para fazer dinheiro. Se o teu marido vier tomar café aqui, ele tem que pagar. Né? Vocês não têm o prolabore de vocês? Vocês não recebem todo mês aqui? Então vocês têm que pagar, como qualquer um outro cliente. Ela, mas como é que eu vou falar isso pro meu marido? Que quando ele for pegar um café aqui, ele vai ter que pagar. Quando meu filho quiser um doce, vai ter que pagar. Você paga o doce dele. Entende? Então, assim, é um negócio, assim, na empresa familiar, conforme o porte, você não consegue administrar isso. Vai todo mundo tomando café, tomando suco, faz festa, briga, xinga o outro na frente dos funcionários. E tá tudo certo, e tá tudo bem. Esse que é o incrível, né? E quando você vai falar, eles contratam uma consultoria conforme a empresa, por experiência minha, eles querem que você fale aquilo, eles querem que você fale aquilo que eles querem ouvir. Entendeu? Por incrível que pareça, você falou diferente, você não presta. Né? Então, eu vejo que esse é um ponto, pelo menos nas minhas experiências de consultoria em empresa familiar, que foi muito latente. Né? E eu acabava sendo dispensado, sendo como mal. Né, você acha, Fábio, que eu exagerei? Fábio, Adilson, né, vocês acham que eu exagerei quando eu disse para ela que quando o marido fosse pegar o café lá, ele tinha que pagar? Eu acho que não. Lógico, há outras formas de reverter isso. Talvez ali justamente ter que fazer um recibo, alguma coisa assim, mas tem que ter uma saída, né? Tem que ter uma saída. Não necessariamente poder ter um comando, uma transação monetária, que aí operacionalmente é mais fácil, mas no mínimo tem que ter justamente um registro de saída por questão de estoque, etc. lá. Então nem que faça lá um PDV, a pessoa assine o cupom e depois isso fica registrado, ser descontado lá no Prolabore do sócio. Mas tem que ter um controle, né? A Carla entrou aí, eu vou fechar meu chat GPT aqui, já que a Carla entrou. Ah, E pronto, a Carla, Carla você pode fazer chegou, um todo mundo comento. para. Todo mundo para. Vamos lá, Eu Carla. já Sua fechei, vez. Vamos meu lá. chat GPT aqui, ó. Ah, vou fechar Domingo de tudo aqui, ó. cinzas, Vou Carla. fechar até a janela. Vai.
Vai, Carla, fala, é você. Carla, seja bem-vinda. Você que trouxe a pauta de hoje. Não sei se está escutando desde o começo. Ela tá com o mute ali. Mas complementando enquanto a Carla não entra, Tony, eu acho assim, tem que ter esse controle. É, isso que você falou aconteceu recentemente numa empresa, que o fundador da empresa está com uma certa idade, e a esposa, ele foi pegar um dinheiro no caixa que já é errado, e o cara do caixa chegou assim e falou para ele assim, não, agora eu só posso te dar dinheiro com autorização da dona, que é a esposa dele. Cara, para um senhor de idade, entendeu? Que fundou a empresa. É, então, há maneiras de se fazer isso. Então, tem que tomar muito cuidado. Aí não é porque ele é familiar marido, não, pô, ele é o fundador da empresa. Então, ele deveria ter sido comunicado antes, mas não para ele ser. Aí faltou uma falta de respeito com o fundador da empresa, que chegar ali e justamente tentar contornar a situação para que evitasse ele passar essa vergonha. Então, imagine um senhor de idade chegar, ele estava errado a atitude dele, mas há maneiras de se fazer isso, Tony, em relação a fazer justamente essa maneira desse processo. Eu ia comentar um outro ponto aqui, eu não sei se o Adilson quer comentar antes de eu trazer um outro tópico para esse mesmo tema, Não, pode continuar, Fábio. entendeu? A Carla já está tá funcionando. Carla, não estamos te ouvindo. Mas aí que tá, né, Fábio? Tudo, para tudo que você compra, tudo que você vende, tudo que você vive é relacionamento. Para tudo. E comunicação. Então, se a comunicação ela não está boa, o relacionamento provavelmente também não vai estar, entendeu? E para tudo existe um processo que deve ser cumprido dentro da empresa. Isso que eu falo sempre, cara. Quando você tem processos muito bem definidos dentro da empresa, você inibe muito atrito. Então, eu acho que o começo de tudo é você estabelecer processos, ter uma comunicação clara, uma comunicação correta. Então, a partir do momento que você tem uma comunicação correta, você tem um descritivo muito bem atualizado, você consegue inibir bastante coisa, sabe? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Consegui chegar. Conseguiu chegar. Estava acompanhando antes ou não? Não, só um pedacinho do Tony, que ele estava falando das manias, né, dos hábitos de alguns empresários quando estão com a família, né? Eu consegui pegar esse pedacinho aí. Mas agora dá para acompanhar. Deixa eu só, Carla, antes E a só fazer parte. um. Oi. Pode falar, Tony. Fala, você pode falar. Eu ia fazer um deboche aqui para Carla. Mas não, depois eu faço. Ah, tá. Entendi. Agora, um outro ponto que eu estou vendo uma empresa passar, justamente por esse cenário, é o trabalho de sucessão. Ou seja, os donos começando a sair e colocando os filhos. Isso é uma coisa que me preocupa. Porque é o seguinte, aí volta aquela situação. O filho ele tem que seguir esse sonho, os filhos, né? Eles têm essa. Às vezes os pais querem. Não, não, você vai continuar tocando uma empresa de sucesso. É uma empresa familiar. É, mas assim, é uma empresa familiar que se ela nascesse hoje, ela não teria sucesso. É uma empresa mais antiga. Obviamente, quanto mais o tempo passa, mais difícil você abrir uma empresa do zero e transformar numa empresa grande. Então, hoje, com o modelo, a forma como eles trabalham hoje, eles não teriam o mesmo sucesso. Pode ser, eu arrisco a dizer assim, não é que não teriam, mas a probabilidade, acho que seria muito mais difícil, entendeu? Então, eu vejo muito assim, não, meu filho vai tocar, mas às vezes meu filho não quer tocar. Aqui em Curitiba, se eu não me engano, teve uma empresa, estilo Casa Bahia, Tony e Adilson, não sei se vocês lembram, que fechou. Os filhos assumiram e a empresa não deu muito tempo quebrar a empresa. Então, não necessariamente o filho tem que seguir esse sonho, às vezes os filhos querem seguir outro caminho. E outro ponto importante também é o seguinte: os filhos têm uma qualificação técnica para tocar o negócio, entendeu? Ou só porque é filho, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Então eu vejo essa questão de sucessão um ponto também muito delicado, de requerer realmente, tem que ter um acompanhamento, porque não é porque ele é o filho do dono que ele vai ter o mesmo talento do dono, ou a mesma aptidão, ou a mesma vocação. E eu já vi algumas empresas se derem mal por conta disso. Eu vivi um caso, Fábio,
de que o dono, né, da empresa, no caso um supermercado, tinha um filho, inclusive um esportista muito famoso no meio que ele seguia, e ele mandou esse filho estudar fora. E o filho foi e trouxe muita novidade, querendo implantar, né? Você sabe, quando a gente sai da faculdade, a gente quer, né, quer usar todas as metodologias, ferramentas, e foi o que aconteceu com ele. Só que na prática as coisas não funcionam assim tão rapidamente, né? E mesmo porque o pai já tinha um ritmo de trabalho, aquelas pessoas que ele já tinha ali como as pessoas dele de confiança. Então, foi muito difícil essas duas gerações trabalharem juntas e a ponto de que, por um tempo, o filho teve que se afastar. Mas aí ele chamou a consultoria para manter esse equilíbrio, né? Os dois conseguirem trabalhar juntos, porque a intenção do pai era em 2 anos saírem, mas era esse equilíbrio que precisava ter. Então, você imagina a dificuldade que era para essas duas pessoas se falarem, duas gerações completamente diferentes, né? Cara, eu trouxe você para um cliente que está passando por esse processo de sucessão, né? Até comentei com você. A impressão que eu tenho é que os filhos estão com sangue nos olhos, mas eu não sei se é uma impressão ou uma esperança minha. Uhum. É, aí a gente vai saber com o tempo realmente se existe Qual é aquela a energia liderança mais jovem, né? forte, né? Ou se realmente não pode chegar lá, pode ser podado também, que é o meu receio nesse caso aí. Às vezes, Uhum. igual você falou, o filho chega lá com um monte de energia, com ideias novas, não, 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 deixa assim, do jeito que tá funcionando, né? E aí isso vai desestimulando justamente a sucessão para os filhos. Lá nesse caso, eu participei de muitas reuniões e o que foi funcionando foi doses homeopáticas, Fábio. Tudo muito aos poucos, sabe? Porque o pai já estava ali, né? Ele já tinha uma cultura dele, os funcionários já seguia todo um jeito, por mais que trouxesse benefícios, aquela cultura ali, né, de anos e anos daquele senhor é, vivendo daquela maneira, né, trabalhando daquela maneira, era o que eles sabiam fazer. Ai, desculpa, fui beber água. E então a gente precisou ir com doses homeopáticas, um, 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 um processo de cada vez, e ele foi sentindo confiança, ele foi vendo o resultado. Só que você imagina isso com 2.500 funcionários, todos esses processos. Então, ao mesmo tempo que foram em doses homeopáticas e devagar, a gente precisava, né, trazer o resultado, porque a empresa não pode parar, né, para que as coisas aconteçam e dê certo. Então a gente teve que fazer muita reunião e colocando as coisas, ele e pegando confiança nas novidades que o filho tinha trazido, e ao mesmo tempo o rapaz ele teve que também aprender a esperar, porque a maior dificuldade era o quê? Ele não ele tinha aquela ansiedade de colocar tudo que ele tinha aprendido em prática, né? Então, a gente tinha que trabalhar nos dois extremos. Então, foi uma experiência bem interessante para nós. Mas, no fim, deu certo. No fim, o pai acabou saindo, vinha de vez em quando, porque isso era até um oxigênio para ele, uma maneira dele continuar vivo, né? E, assim, ele foi passando aos poucos mesmo. Mas foi, graças a Deus, no final deu certo. Tônia Dilson, gente, quem quiser subir pro palco comentar, é só erguer a mão aí que a gente Não, sobe. mas a turma hoje está preguiçosa mesmo, não A Ana querem falou que vir tá aqui conversar com a resfriada, gente. ela não Ah, vai tá. subir pro palco hoje. Hein, cara, Hum, você que já participou desse tipo de atividade, de mudança, até igual o Fábio falou ali, do pai deixar para o filho e tal, nessa questão, assim, também às vezes não existe por parte do funcionário, talvez ah, pelo dono da empresa passar a maior parte das funções para o filho ou para alguém mais próximo da família,
aquele funcionário que está ali mais tempo, aquele funcionário que é capacitado, aquele funcionário que toma as decisões importantes, ele talvez se sentir excluído e Acontece. às vezes ele dá, como diz assim, ele fica desencantado com a empresa por não ser passado para ele algumas coisas que ele poderia fazer, talvez já ele tendo a experiência que tem. Então, aconteceu isso nessa empresa a ponto de o gerente geral ficar doente. Ele esperou por anos, anos e anos a grande oportunidade de ir para a área administrativa, porque assim, em supermercado, o gerente geral ele fica o tempo todo no chão, né? No chão de loja que a gente fala. Então o sonho dele era quando ele estivesse próximo, né? Dos 20 anos de empresa, segundo ele me contava, era ele ir para uma área administrativa, ficar auxiliando o CEO da empresa, né, o dono da empresa, fazendo mais uma supervisão, né, nas lojas. E quando o filho chegou, o filho falou: não tem essa necessidade. Essa supervisão eu faço de onde quer que seja, pelo meu celular, pelo computador. Então, ele trouxe tudo isso, e aí ele falou: o gerente geral ele não se viu mais útil, né? E ele ficou doente, ficou muito doente mesmo, porque era uma coisa que ele esperava e acabou não acontecendo. Depois, né, de todo esse processo, de muitas reuniões, de muita conversa, a gente migrou ele para uma outra função, que não deixa de ser menos importante ou mais importante, era uma outra função, não aquela que ele tinha expectativa na cabeça, né? Por isso que eu falo, é muito um dos cuidados que a gente tem que ter, que eu acho que tem que ter, de novo, né? Você saber realmente seu papel, né? Não entrar em conflito, porque você entrar em conflito, né, de família, como é que vai ficar? Não tomar partido. Na verdade, desculpa, eu falei não entrar em conflito também, mas não tomar partido, né? E esse gerente que acabou ficando doente, ele tomou o partido da pessoa que ele trabalhou sempre. Mas que assim não foi antes, né? Ele não foi preparado para isso, sabe? Quando ele viu o menino já estava lá e ia fazer exatamente aquilo que ele queria fazer ao longo do tempo. Então, assim, eu acho que um dos cuidados que tem que ter é isso, você não entrar em conflito familiar. A sucessão vai ser feita, não tem jeito, né? Mas primeiro tem que ser muito claro, tem que ficar claro pro CEO, né? Para quem vai substituir, né? Para quem vai receber essa empresa, essa sucessão, né? Então é isso. A Suzy pediu para falar. Seja bem-vinda, Suzy. Olá, grande sala, muito, muito obrigada por me subir. Bom, para Olá. quem não me conhece, meu nome é Suzy, eu sou uma mulher negra aqui, nessa foto. Eu estou falando desde a Espanha, aqui já é bem tarde, mas eu achei bem interessante porque eu já tive negócio familiar, né? Fazem, acho que 7 anos que a gente desfez o negócio e com alguns problemas que eu queria assim relatar, talvez para umas outras pessoas isso seja importante. Bom, eu sou esteticista de formação, né? E eu tinha uma clínica de estética num bairro, assim, um bairro bastante bem legal aqui na Espanha, em Madrid. E, eu fiz um nicho voltado muito mais às clientes brasileiras. Querendo ou não, a gente tem uma diferença cultural, né, no setor de estética, com diferença na Europa. E é bastante valorizado, tanto pelos europeus quanto também pelas brasileiras que se identificam com os métodos, né, com as técnicas.
de serviço e foi muito legal fazer esse projeto. Ele começou na minha casa, ele invadiu a minha casa completamente em pouco tempo e eu tive que montar um local já aí de forma formal e o meu sócio era o meu marido. Então, um local na, na rua, né, num estabelecimento, não é a mesma coisa de você ter o cuidado de estar na sua casa, que praticamente você concilia algumas coisas e a gente teve que mudar algumas dinâmicas de casa e tudo isso, inclusive mudar de casa também. E uma das coisas que a gente tinha era que eu tinha um escritório na minha casa que o meu esposo fazia todas as contas, falava com provedores e estava bom, e estava tudo certo. E as clientes não observavam, não escutavam, não reagiam com ele, porque era uma pessoa que estava no escritório, tapado, fechado ali, não, ninguém ouvia, né? Assim, o seu comportamento, né? E quando eu montei o salão, eu não fiz essa cabine e nós não tínhamos um lugar físico na nossa casa para que ele ficasse, e até mesmo temos filhos e tudo isso, e ele se sentia mais cômodo indo para o local e trabalhando lá. E ele fazia toda a parte de estrutura de caixa, compras, toda a parte de gestão, até a gestão laboral, ele é advogado, a gestão laboral, toda a parte de gestão ficava com ele, eu ficava apenas com o treinamento, com, com a parte de recursos humanos, demissão, admissão, enfim, essas coisas. E o que acontecia era que no ambiente onde a gente estava, a gente não tinha um escritório fechado e tal, e ele fazia isso na recepção do local, né? E acontecia que os clientes estavam ali, então eles escutavam as conversas, quando um provedor não trazia um produto, ele se colocava muito, muito enfadado, muito nervoso e tudo isso. E, e isso eu notei que balançou aí, né, o sentimento das clientes e tudo. E eu chegava em casa calmamente, tranquilamente, e falava. E ele tomou isso por mal, sabe? E assim, a nossa gestão acabou ficando difícil, porque eu queria cobrir essa parte que ele fazia para não tê-lo ali, e ele interpretou outra coisa, que eu não queria tê-lo ali, sabe, por conveniência minha, porque eu achava ele um chato e demais. E o que acontece? Esse conflito, né, como a gente era casado e tudo, é casado, até hoje somos casados, a gente conseguiu administrar isso, mas ficou muita mágoa, ficou muita coisa. Hoje em dia ele é incapaz, dele diz com todas as letras, eu não faço negócio mais com você e tudo mais, porque justamente isso, sabe? O lidar, o dia a dia. Quando ele tinha um espaço reservado para ele podia fazer isso. Então, tem coisas na gestão de família, né, que muitas vezes você tem que baixar a cabeça mesmo, tem que respirar fundo, tem que. Conflitos, muitas vezes, ele pode se intensificar à medida das respostas que você dá a determinadas ações, sabe? Talvez é melhor você até deixar no prejuízo, deixar a pessoa fazer, depois você vai rever isso, sabe? É muito complicado, de verdade, eu admito. E com o trabalho digital, como eu já trabalho com as minhas formas, meus tempos, por exemplo, todo mundo na minha casa agora mesmo está dormindo e eu estou trabalhando. Mas eu faço os meus horários, eu não incomodo, e sabe? E de uma maneira ou de outra a gente vai resolvendo. Eu acho que tem mais liberdade para a gente crescer. Eu admiro muito os negócios que dão certo, que são sucesso, que
né? A gente vê até a Louis Vuitton, que é uma empresa de muito nome e é de família, né? Ou seja, a maior parte dos acionistas são da mesma família e tudo isso. Eu admiro muito, mas eu sei que é muito complicado, é mesmo difícil, né? Eu também, na minha gestão da minha clínica, eu também tentei contratar a minha irmã como community manager, né? E ela também é web designer e fazer sites e tudo essas coisas, e também não deu certo. Então, depende muito das características da pessoa, né, que está gerindo isso. Desculpa por ter excedido o tempo, mas muito obrigado, muito pertinente. Quero ouvir mais vezes vocês aqui nesse Papo Gestão. Sempre que eu venho aqui, sou muito bem recebida e muito legal o trabalho de vocês. Obrigada. A gente que Ai, Suzy, agradece. achei tão importante o que você falou. Tem um cara que eu adoro seguir, que é o Marcos Marx. Eu e meu marido somos fãs número 1 dele. Meu marido até vai fazer um curso com ele agora. E ele fala uma coisa que é muito interessante, né? Porque ele é filho do Zé Roberto, né? Que é um cara que eu admiro pra caramba. Fiz alguns cursos com o Zé. E assim, porque o que ele herdou, né? O Zé Roberto que abriu o caminho pro Marcos. E ele fala que na empresa, né? Ele ele não deixa de ser filho do Zé, né? E o Zé continua sendo o pai dele. E a dinâmica que eles encontraram depois de um tempo trabalhando, que é o que você falou, né? Não são flores, isso daí é verdade. É difícil conciliar tudo, ainda mais você que estava ali no ambiente invadindo a sua casa, que para ele foi muito bom, né? Quando ele entendeu a dinâmica familiar e ele sentou com o pai, né, e falou: olha, eu vou até aqui, você vai vir até aqui. Um colocou limite para o outro. O tom da sua voz vai ser assim, porque não pode ter duas lideranças. Quando você liderar uma parte, eu vou liderar a outra. Porque até para os colaboradores fica confuso quem seguir. Nós vivemos isso, né, Adilson? Lembra do caso da pessoa que a gente não precisa falar o nome, mas que era uma empresa familiar. Lembra no Bancada de Negócio que a gente fez Sim, uma consultoria gratuita? sim, Uma, a, 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 tinha a dona, né, uma senhora mais velha que tinha trazido todo esse negócio, que tinha construído, né, e tinha os filhos, e aí entrou cunhado, irmã, tudo. E o que aconteceu? Eles, com medo de magoar a mãe, deixaram a mãe com um pedaço da liderança. Só que cada um tinha um perfil. E essa conversa franca, aberta, de você me incomoda nisso, você me incomoda naquilo, que o Marcos fala, né? Que ele fala, eles têm uma reunião para isso, para falar: olha, nós estamos trabalhando juntos e a coisa tá assim, não tá legal. Essa dinâmica que a gente tá agora não tá legal. Não está legal para mim. Ah, tá bom para você, mas para mim não tá legal. Então, o que precisa acontecer? E a gente sabe que acaba, né, gerando o quê? Melindre, mágoas. Então, tem que ficar claro isso. A gente, né, tá aqui junto. Eu não estou gostando. Você vai entender quando eu falar uma coisa para você, e não é no pessoal, né? É no profissional. No pessoal é outra coisa. Então, eu acho muito interessante, porque o Marcos ele fala que o tempo todo eles estão ali vendo qual é a dinâmica da família e o que está funcionando e o que não está, em prol da empresa, né? Tudo isso, mas o que é melhor para a empresa? Não tem aqui que ficar, porque eu acho que tem que ser assim e tem que ficar imperativo a minha ordem. Não. O que é melhor para a empresa? É a ideia do outro, a fala do outro, né? E então eu achei isso muito pertinente que você falou, porque acontece sim. Se você não tem uma conversa assim clara, até uma conversa dolorosa, viu, Suzy? Eu vou falar, que não é fácil falar isso para ninguém. Não é fácil falar para o marido, para quem quer que seja. Porque tem hora que você se magoa, né, com um tom de voz, com o que é falado, ou o que não é dito, que é pior, que é muitas vezes pior, não fala para você, mas outra pessoa escuta. Então, eu achei muito pertinente isso e a solução que o Marcos deu, que eu acho muito legal. A Suzana, acho que subiu ali, quer falar também. Seja bem-vinda, Suzana.
Boa noite, é um Boa prazer. noite. Tava ouvindo. Boa noite, prazer. Tava ouvindo vocês conversarem, e eu tenho atendido, mentorado pessoas de empresas familiares, tanto executivo como empresas de médio porte. Então, estou falando de empresas com 400, 500 funcionários, né? E também, às vezes, mentoro diretores, etc. O fato é o seguinte, né? Nessa dinâmica familiar, eu acho que existem duas coisas muito interessantes que a gente pode ressaltar e que vocês, de alguma forma, já narraram, que é, número um, a dinâmica de poder, hierarquia e afeto. É muito forte essa história. E aí a Carla falou com uma total propriedade a respeito do que o filho do Zé Roberto faz, e é o que eu estou tentando, nesse momento, ajudar, né, um grupo especialmente familiar, no sentido de estabelecer limites, porque o maior problema que existe são as dinâmicas de poder onde um invade o espaço do outro, né? E aonde um tenta se sobressair sobre o outro. E aí sai todo mundo magoado, e os funcionários, de alguma forma, são um cabo de guerra, né? Porque um diz caminha pela direita e o outro fala não, pela direita está errado, caminha pela esquerda. Um invade o espaço do outro e não se respeita muito, muitas vezes, essa coisa do líder com o seu liderado, ou seja, fulano tem ciclano como liderado, então se eu tiver que falar alguma coisa de alguém da equipe do ciclano, eu tenho que falar com o líder desse grupo, né? E não com os liderados dele, porque essa é a dificuldade que eu venho observando nesse processo de tanto ajudar os executivos, que são os que mais sofrem nessa história toda, porque no final das contas se mistura muito, tem um contexto emocional muito grande, e os executivos, de alguma forma, eles acabam sendo alavancados por esse contexto executivo, em situações em que eles muitas vezes são colocados onde eles se sentem pressionados a tomar partido, e aí eles são dragados por essa história, e claro que aí a performance das pessoas fica completamente comprometida, né? A outra coisa que acontece muito, que eu também ouço de reclamação dos executivos, é essa coisa de não se respeitar os processos, né? Você querer chega com a ideia nova e quer implementar e deixa o restante de lado e vamos começar isso, como se as coisas fossem feitas do dia para a noite, como se você tivesse que do dia para a noite transformar, sabe, aqueles processos que você já vem fazendo como executor. Ao mesmo tempo, você fica refém de desagradar os caras. Desagradar o teu gestor, desagradar ao sócio, desagradar ao filho do dono, desagradar a um familiar, né, do patriarca e etc. Então, assim, existe essas dinâmicas muito fortes. Quando eu trabalho no plano do executivo, eu sempre trago para ele essa versão dele ficar como espectador, e numa situação em que ele, de alguma forma, é chamado, mais ou menos acionado a implementar alguma coisa que vai mexer em processos que podem implicar em consequências da dinâmica do dia a dia da empresa ficar comprometida, ele tem que colocar isso para a pessoa. E ele tem que deixá-la decidir. O ponto é essa pessoa ter coragem de fazer isso, porque normalmente essa pessoa se sente na obrigação de ter que dizer que está tudo bem, que sim, que sim, que sim, com receio de ser mal visto, com receio de não corresponder. Então, tem toda uma dinâmica mesmo do ponto de vista emocional que dentro desse ambiente familiar existe e que muitas vezes você entra no meio de uma história entre irmãos, sabe? Ou entra numa história entre dois sócios, por exemplo, que são irmãos, ou entre pai e filho. O pai é o patriarca, mas já é uma pessoa madura, ele já quer ir de frente falar com o cara do chão de fábrica e ele quer passar por cima de toda a hierarquia. Ele vai direto falar com o funcionário. Ele quer intervir em cima do funcionário numa situação como essa. E aí, como ele gera, né, um total desrespeito do processo, mas como fazer essa pessoa com a idade avançada entender isso, né? Então, assim, é difícil, porque ao mesmo tempo que você é chamado para orientar, para ajudar,
Às vezes as pessoas, é como disse, eu acho que não sei se foi o Adilson ou se foi o Fábio, as pessoas querem que a gente fale para elas aquilo que agrada a elas, e não aquilo que vai fazer a coisa fluir, né? Então é muito delicado a empresa familiar, e a gente tem que de alguma forma entrar nessa dinâmica de uma forma muito também assim generosa, para entender de que forma você pode compor sem também milindrar ninguém. Suza- Você pode ser sincero e explicar o positivo e o negativo de cada coisa e deixar eles decidirem. Porque é mais ou menos essa dinâmica que eu faço. Quando eu mentoro uma pessoa que tem um nível alto na empresa e ela é um familiar e está vendo essa dinâmica de queda de braço e de campo de guerra, onde as pessoas, de alguma forma, estão um avançando no terreno da outra, falando com um subordinado uma da outra, dando ordem para o subordinado uma da outra, a primeira coisa que eu digo para eles é que eles têm que criar limites e tem que haver um respeito. E isso é decidido entre eles, porque senão não tem jeito, você vai ter um nível de rotatividade e de performance da equipe absurda. Então você está sempre recomeçando, onde as pessoas não sentem confiança, não se sentem seguras e elas vão saindo, elas não ficam. Onde eu não tenho confiança, eu não crio, onde eu não tenho confiança, eu não performo, eu não tenho condições de performar. E eu não sou criativa, porque eu não me sinto confiante, eu não tenho um ambiente de confiança, então eu me sinto de alguma maneira na necessidade de atender ao básico, entendeu? Então, assim, e tá seguro no meu cargo, é mais ou menos isso. Obrigado, pessoal. Suzana, uma dúvida ali, ou até não sei se tem, se não tem, seria uma recomendação minha. Eu chamo de manual de função, mas a Carla acho que pode me corrigir o termo correto, acho que é descritivo de função ali. Porque quando você tem isso, que é justamente o documento justamente direcionando justamente os deveres e obrigações e objetivos de cada funcionário ou colaborador, consequentemente, você não, se está documentado, não pode ultrapassar o que está documentado, entendeu? Embora eu sei que, na verdade, o fato de estar no papel nem sempre significa isso de maneira que vai ser cumprido, não tem como, é apenas um papel, não tem poder de, não é um ser divino ali, mas basicamente assim, se pelo menos existe isso documentado, eu acho que fica mais fácil a pessoa entender até onde vai o limite dela e começa o do outro, entendeu? Eles têm, no caso, aí alguma. Eu chamo de manual de função, mas o termo no RH acho que é descritivo de função, eu acho. Carla, me corrija se eu estiver errado. Eles têm alguma documentação em relação a isso? Sim, tem, sim, tem. Mas como eu te falei, quando você entra nesse campo afetivo e aonde as pessoas têm demandas na hora que elas querem ver as coisas resolvidas de imediato, entra o Sim. emocional, quem manda em cena é o emocional. E aí, como você está tratando da tua empresa, às vezes parece que você tá na sala da tua casa, entendeu, cara? Falando com o teu irmão, falando com o teu pai. E no meio dessa história tem todos os funcionários. Então, assim, como eu te falei, às vezes o patriarca desce, vai para o chão de fábrica, puxar a orelha de um operário. E aí, como é que fica essa história, entendeu? Algo que ele está vendo, que ele acha que não está bem, que ele acha que não está certo, e porque ele é o dono, ele passa por cima de toda a hierarquia, todos os processos para chegar até ali, e ele intervém em cima do funcionário. Então, tudo que gera de desequilíbrio, como eu falei para vocês, nessa dinâmica familiar, essa sensação, ter isso descrito necessariamente precisa de um exercício dessa relação de limite, consciência de que está havendo um desrespeito de espaços, para que as pessoas possam, de alguma forma, entender que os conflitos estão surgindo e sendo produzidos diariamente exatamente por não se respeitar o descritivo de cada função e os processos para acontecer dentro da empresa e etc, entendeu? É como eu te falei, entra muito afetivo, entra muito poder, né, a hierarquia nessa história. E aí o dono se acha no direito de algumas coisas e que é como. Ele É fez como sempre, que ele sempre exatamente. faz. Suzana, olha só o que aconteceu nessa empresa que eu fiz essa conciliação, né? É um supermercado e esse dono desse supermercado ele fundou isso e começou pequenininho e cresceu absurdamente nesses anos. Tem 50 anos essa rede de supermercados em São Paulo. E aí, o que aconteceu? Ele tinha uma cultura, né? Isso era uma cultura da cabeça dele que ele implantou
e que ele foi até assim, até os filhos assumirem de que não tinha que ter fila no supermercado, nem que o gerente da loja tivesse que abrir um caixa. Essa é a cultura dele, tá? Então viveu-se muitos anos assim. O filho, quando chegou, trouxe a automatização, aquele caixa onde você vai lá e você mesmo se serve, né? Você passa as suas compras e você vai lá, paga, sem pagar fila. Então, ao mesmo tempo que tinha, né, o pai colocando um gerente para abrir caixa com 350 operadoras de caixa, se ele visse fila, Suzana, ele fazia, ele ligava para o gerente e falava, vai abrir um caixa aí. Não, mas tem 350 funcionando. Eu estou mandando. E não tinha necessidade para isso. Entendeu? O máximo que a pessoa esperava era 5, 10 minutos. Nós recebemos prêmios por causa disso, né? O supermercado recebeu prêmios, mas na cultura dele não podia existir fila nenhuma, o cliente não pode esperar. Agora você imagina, né, quando um não respeita exatamente isso que você falou, passava por cima de todo mundo, não respeitava a hierarquia, ia lá e falava para o gerente. Né? Então, tudo aquilo que o filho estava construindo, né, de olha, você vai primeiro passar, vai falar com o supervisor, depois você vai. Não existia isso. Então, foi difícil essa conversa, mas teve que ter uma conversa real e falar: olha, então daqui para frente as coisas vão mudar. E aí você vai ter que aceitar. E aí foi quando nós começamos a fazer pequenas mudanças, né? E ele principalmente foi o mais resistente no final, porque ele já vivia todos esses anos assim, né? O... Eu não sei se alguém quer complementar, eu ia fazer um comentário em cima do que o Adilson falou lá atrás. Alguém quer complementar com mais alguma coisa? Antes de eu mudar o tema? Não? Então, pode falar. Adilson, você tinha comentado um fato ali em relação, quando a gente está falando da parte de sucessão, que você tinha falado em relação ao funcionário ficar desmotivado. Existe um outro lado da moeda. Inclusive, nessa empresa que eu estou tentando trazer a Carla, existe um determinado colaborador que eu vejo que ele. Vamos lá, essa empresa, para fazer o resumo, ela não tem setor de RH, ela tem um departamento pessoal. Né? Por isso eu estou trazendo a Carla para lá, para justamente começar a fazer um trabalho realmente de recursos humanos mais profissional. Mas tem uma peça-chave, vocês não vão lembrar, mas muitos programas atrás, quando os programas ainda na segunda-feira, veio uma turma em peso dessa empresa e eles fizeram uma reclamação em cima dessa pessoa. Obviamente não citar o nome lá, mas citar alguns exemplos em relação a isso. Então, só que essa pessoa hoje está na zona de conforto. Então, a entrada de sucessores com energia nova, ela pode fazer com que colaboradores antigos saiam da zona de conforto. Porque o cara tá lá, tem afinidade, tá anos lá, conhece o dono faz tempo, sabe que ali, digamos assim, é quase que intocável, mas pode ser que com sangue novo as pessoas consigam enxergar que realmente, esse profissional não faz um bom trabalho, então a gente precisa trocar. Então existe o lado da história realmente de fazer, tem o lado de desmotivar, mas tem o lado também de tirar alguns funcionários da zona de conforto. Não pode existir dúvida, né, Fábio? Desculpa, até você perguntou para o Adilson, mas não pode ficar essa dualidade de liderança, né? A quem seguir? Por isso que eu falei para você, eu passei isso nessa empresa e depois numa consultoria rápida, a pessoa relatou para a gente que ela tinha um pulso mais firme, a filha, e a mãe era aquela pessoa que abria a porta da sala e recebia todo mundo, de mínimas queixas, qualquer coisa ela recebia todo mundo. E a filha não, a filha já era mais firme, não era grossa nada, ela era mais firme, né? E não queria isso o tempo todo, né? E a mãe ficava lá, né? Que já virou até um passatempo, pelo que eu entendi, porque a mãe tinha essa função, só receber as pessoas, né? Só que as pessoas ficavam nessa dualidade. Quem que eu sigo? Ah, eu só quero falar com a sua mãe. Então ela perde espaço, né?
e não vê o quê? Isso que nós perguntamos para ela, ó, não sei se o Adilson vai lembrar, que eu perguntei para ela, eu falei, quem sai ganhando com isso? Você, sua mãe, o colaborador ou a empresa? Ou quem perde com tudo isso? Você que não quer desagradar sua mãe, que não quer falar, né? O colaborador que não sabe para onde vai, você que fica chateada porque a sua liderança é uma liderança, né? Então, quem perde? Quem ganha? E ganha o quê? O que vocês estão ganhando nisso tudo? Porque é um melindre, era o medo de magoar a mãe, né? Que é aquilo que a Suzana falou. É o emocional ainda que é muito forte. E é isso que a gente tem que trabalhar, essa mudança, né? Pois é, mas nessa briga, perdão, nesse cabo de guerra, né, Carla, o que acontece? Você também tira o brilho do líder, né? Porque Verdade. se os gestores se comportam desse jeito da empresa, você acaba. O líder tem que ser uma fonte de inspiração para os seus colaboradores, para os seus liderados. E aí, quando Ele começa esse perde cabo de guerra, eu função. começo a apontar os defeitos da minha irmã, do meu irmão, de não sei quem, de não sei mais quem. E aí você está para o funcionário do outro falando mal dele. E você não É, se dá conta disso, entendeu? é E aí, verdade. como é que a pessoa se sente? Deu? E pergunta opinião, aí tem que concordar. E a pessoa se sente muito mal nessa história toda. E É aí as pessoas verdade. não entendem que tem desequilíbrio emocional, você está tendo um nível de burnout alto, você está tendo um nível de pessoas ansiosas absurdo, o pessoal começando a ter problemas emocionais mesmo, problemas emocionais sérios. Por quê? Porque a empresa tem que ter uma linha, pessoal. A gente não pode, no meio dessa história familiar, meter os funcionários, porque não é assim. Se você não respeita um processo, né, não tem equilíbrio. Se não tem equilíbrio, não tem confiança. Se não tem confiança, não tem performance. O ser humano, ele se trava emocionalmente e ele não performa, ele não cria, ele não inova num ambiente que ele não se sente seguro. Isso é neurociência, não é nem a Suzana falando. Você precisa sentir que você tem um ambiente seguro para você inovar, criar, sabe, e poder falar alguma coisa. Então acaba que um tira a força do outro no sentido de fazer prosperar ou fazer performar as áreas diferentes da empresa, né? E a sua própria vontade, né, Suzana? Querer impor a sua própria vontade, né? O seu eu ali dentro, né? Quantas vezes você vê que o que está falando mais alto é o ego, né? Não é o que é melhor para a empresa, né? É o seu próprio ego. Mas desculpa, Adilson, vai lá. Só comentar ali, em cima do que vocês estão falando, o Joseph colocou um ponto ali, pessoas com pontos ainda a serem resolvidos e operando inapropriadamente na empresa. Às vezes tem essa questão também, né? Você traz pontos resolvidos do ambiente familiar para o trabalho, né? Normalmente acontece o inverso, mas acontece muito também, e aí fica justamente essa questão emocional atrapalhando o profissional. Eu queria só colocar um pontinho a mais do que a Suzana falou. É bem isso que eu concordo com tudo ali. Eu acho que toda a base do relacionamento, a base de qualquer relacionamento é confiança e respeito de todas as partes. E quando você começa a quebrar essa confiança ou respeito, não tem negócio que dê certo, não tem relacionamento que dê certo, porque se uma dessas dois princípios básicos não tiverem alinhado, não tem como nenhum tipo de negócio dar certo, seja qualquer relacionamento. E às vezes o que acontece? Por a gente ter uma intimidade maior com a pessoa que está ali do lado, muitas vezes a gente usa um tom de voz, uma maneira de falar que você não falaria para uma pessoa estranha ou que trabalha apenas com você e não tem essa intimidade, né? Então é difícil a gente saber lidar exatamente com isso. Mas por isso até, cara, eu queria puxar um pouquinho para o teu lado aí. O Aham. Fábio falou no começo Ah, sobre a gente entender o perfil, porque a gente entendendo o perfil da pessoa que está trabalhando conosco, a gente consegue imaginar o porquê ela está tendo determinada atitude, em cima da atitude dela, ou eu com o meu perfil, ou ela com o perfil dela, a gente entendendo o perfil um do outro, a gente pode, às vezes, entender melhor o porquê ela está tomando aquele tipo de atitude, e aí compreender com mais facilidade, né? De repente, seja um ponto que a gente pode melhorar, né? O que eu tinha falado, Carla, eu só ali para acredito. completar o que eu tinha falado, você não estava na sala, eu falei, deixa eu me meter aqui da Carla. Inclusive, esse mapeamento do perfil, você pode trazer também para o ambiente familiar, né? Porque justamente igual ali,
uma vez conhecendo. Então isso não se prende só ao aspecto profissional, isso também vai trazer reflexo no ambiente familiar. Com certeza, Fábio. Eu acredito muito, né, puxando a sardinha para esse lado que eu gosto muito, é o autoconhecimento, é o gerenciamento das nossas próprias emoções, porque quando você tem isso muito forte, né, por isso que eu gosto de fazer esse desenvolvimento de pessoas, de líderes nisso. Essa parte comportamental para mim é fundamental no desenvolvimento humano. Quando você se conhece, você fala, puxa, isso está me magoando, isso não está me fazendo bem, isso eu estou trazendo para cá e está indo para um lugar que não está me fazendo bem. Então, eu gosto muito de exercitar isso, de falar do perfil, de falar do autoconhecimento, do gerenciamento das minhas emoções, né? Da minha fala, do gerenciamento da minha fala, do que eu estou pensando, né? O que eu penso é responsabilidade minha, né? Agora, quando eu falo, eu tenho que saber onde exatamente aquilo vai ser afetado, né? É, eu já tive situações de que a reunião começou com um tema profissional e acabou num tema extremamente familiar, muito íntimo, e que eu estava ali na sala e eu fiquei numa situação que eu falei, eu me retiro da sala para que vocês possam resolver isso, que é uma coisa muito íntima, muito da família, e que eu não tenho que participar disso. Eu tenho que participar até onde eu acho que fica confortável para vocês falar disso na minha frente, né? Infelizmente, quando a gente não se conhece, a gente não sabe onde magoa, né? Quando você não sabe gerenciar suas emoções, você sai disparando um monte de coisa sem pensar no outro, né? Sem pensar no que pode acontecer. E é lógico, né, Fábio? Quando eu me conheço, eu tenho uma percepção melhor do outro. Eu sempre falo isso. Na avaliação de perfil comportamental, não é que você vai acertar 100%. Né? Eu vou fazer avaliação, então agora eu vou contratar somente. Não, você vai ter erro. Só que assim, é muito menor. E o olhar que você tem para o outro, a partir do momento que você faz esse autoconhecimento, quando começa com você, a percepção em relação ao outro é diferente. Então, eu entendo os meus limites, entendo do outro, né? Sei que o outro também tem as suas dificuldades, né? Que tudo pode ser melhorado. Então, eu acredito muito nisso, que quando você se conhece e sabe onde você se magoa, fica mais fácil um diálogo, fica mais fácil abrir para o outro um diálogo. O Joseph subiu para o palco, ele vai contribuir com a gente aí. Boa noite, pessoal. Boa noite aos colegas aí. Obrigado, Fábio, pelo convite. Tema delicado, é um campo minado. Isso aqui é coisa para gente muito madura. E, bom, eu gostaria de começar, ou pelo menos provocar aqui, né, uma reflexão. Nesse cuidado, ou nos cuidados que a gente tem que ter para atuar numa empresa familiar, onde está o limite entre os cuidados que eu preciso ter e o medo que eu começo a ter de colocar alguma coisa na mesa, porque eu não sei qual vai ser a reação da outra parte? Quem começa respondendo? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Tá. Deixa eu começar então, já que. Primeiro ponto seguinte, tudo bem, meu estilo de trabalho, eu gosto tudo justamente muito documentado, entendeu? Então o limite realmente é igual ali, ele tem que estar realmente num descritivo de função. Eu acho que cada um tem que saber suas obrigações dentro da empresa, e se for por escrito, eu acho melhor ainda. Agora, a partir do momento onde que você entra para uma reunião e que você tem receio, na verdade, em relação, ou melinho, eles vão pensar assim, de justamente entrar em determinadas pautas, e aí eu estou imaginando que a gente vai entrar em pautas profissionais, mas existe o receio de como que os demais vão se sentir, ou uma pessoa específica vai se sentir em relação a isso. Eu sou um pouco radical em relação a isso, para tudo, porque
algo está errado. Não dá para ficar num ambiente assim, numa empresa não pode ter melindres, realmente tem que ser, igual o Adilson fala, uma comunicação franca, tem que ser cartas abertas na mesa. Se existe esse processo, eu acho que tem que, se existe o melindre, na minha opinião, tem que matar o mal pela raiz. Chega, conversa, pega apoio de uma consultoria, de uma mentoria, de um psicólogo que seja, mas não dá para ter um ambiente profissional onde que você não possa ter comunicação franca. Então, se isso não formatado no começo, a corda em algum momento ela vai estourar. É continuar sofrendo, né, com esses melindres para uma hora a bomba estourar. Então, já prefiro. Então, é igual arrancar aquele negócio lá que quando você machuca lá e corta o braço lá, o curativo lá. É arrancar rápido o curativo, vai doer, mas resolve de uma vez. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Ô, Fábio, você já foi em almoço de família de domingo em casa italiana? Não. A minha família é Não. ucraniana, são todos frios. Então, é totalmente o contrário. Então, assim, briga e faz as pazes, né? Depois está todo mundo chorando ao mesmo tempo, depois está todo mundo se pedindo desculpas. É uma delícia e, ao mesmo tempo, tem as suas dores, né? Eu falo porque eu sou de família italiana, namorei muitos anos, fui noiva de um rapaz por muitos anos que tinha família italiana mesmo, nata, e era isso, né? Se amam e se odeiam o tempo todo. Mas em relação ao Joseph, né? O que ele falou, primeiro que eu já achei muito interessante. Como saber qual é o limite, como saber onde começa, né? Para a gente ou evitar um assunto, ou colocar, ou não ficar com medo de expor um assunto e magoar, ou aquilo ficar pior. No meu entendimento, Joseph, quando você tem uma empresa familiar, você sabe como são as pessoas da sua família, né? E quando você foi buscar autoconhecimento, né? Você se conhece. Eu não usei ferramenta nenhuma, eu não fiz nenhuma avaliação de perfil, mas eu me conheço. Eu sei que isso me irrita, eu sei que esse jeito de tal pessoa dispara um gatilho em mim e ativa a minha raiva. A gente sabe e a gente conhece a nossa família. A gente vai para uma sociedade querendo às vezes até ou então acreditando até que isso possa mudar no trabalho. Mas a personalidade da pessoa não muda porque ela vai abrir uma empresa, porque ela vai ter uma sociedade. O que eu penso é assim, que tem que ser feito a verdade, sempre a verdade. Por pior que seja, é a gente falar aquilo que está incomodando. E outra, eu acho que é uma coisa que tem que ficar sempre muito clara. Qual é o resultado que isso vai trazer para a empresa? O quanto isso vai pesar na nossa família? O que vale mais? Eu tive uma mentoranda que ela decidiu sair da empresa para não acabar com o relacionamento dela. Ela falou: eu vou sair da sociedade, fica só você na empresa, era marido e mulher e filhos, e ela decidiu sair porque ela nunca era ouvida. Tudo que ela ia falar, como ela era em casa. Então eu falei para ela: você replicou o seu comportamento em casa, você replicou na empresa. Por mais que ela quisesse falar, por mais que ela quisesse opinar, questionar coisas que às vezes ela não concordava, ela não era ouvida. Então ela decidiu sair porque ela não tinha voz. Então, quando a gente vai para uma sociedade, a nossa personalidade não muda. Então, na minha opinião, quando você se conhece, né, e você sabe muito bem quem é ali teu irmão, quem é teu pai, tem que ter uma conversa franca, aberta, clara, sabe, e trazendo quais são as consequências e os resultados de tudo isso que está acontecendo. Porque senão a gente não pode ter reunião, né? Porque a gente sempre vai se melindrar, sempre não vai gostar de alguma coisa, ou sempre vai questionar alguma coisa. Eu sou sempre muito a favor de falar a verdade, por mais que doa. Existem processos, né, dentro dessa dinâmica familiar,
que são comportamentos repetitivos da vida inteira. E aí, né, sem sombra de dúvida que o autoconhecimento ajuda um monte, né? Para você ter consciência, né, de como proceder e do que isso fala de mim, né? O ponto todo que a Carla falou super bem é verdade, né? O que colabora e o que compromete os resultados da empresa, né? E mais uma vez, assim, é muito interessante esse processo de autoconsciência. Eu acho maravilhoso o perfil, eu acho que o perfil comportamental ajuda bastante, mas ele ajuda quando eu, de alguma forma, já tenho um processo de autoconhecimento razoável. Porque, assim, eu não enxergo o outro se eu não me enxergo. A gente não é capaz de conseguir ter essa generosidade de olhar o outro, escutar o outro, ter uma condição de espectador em relação ao comportamento do outro, se a gente não tiver feito isso conosco antes. Eu acho que o maior desafio nessa dinâmica familiar, eu volto a dizer para vocês, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que é o que eu falei lá no início, essa questão do afeto, da hierarquia, né, e das relações de poder, né? E isso é uma coisa que as pessoas trazem da história delas. E trazer consciência para isso tudo de alguma forma, poder fazer com que eles reflitam do que está contribuindo e do que está prejudicando os resultados da empresa. Então, quando você pega um gestor teu, quando você pega um colaborador teu e põe para fazer uma mentoria, o cara descobre que muitas das coisas que ele está metido na dinâmica não é dele, é dos caras. Os irmãos estão brigando, entendeu? E você está no meio dessa dinâmica. Às vezes você é tracionado por um lado, às vezes você é tracionado por outro. E tudo que você precisa aprender é olhar de fora e aprender a se comunicar de forma assertiva. Porque senão você é tracionado nessa história e refém emocionalmente daquela situação, você fica se protegendo. E aí, quando você é tracionado para o lado de cá, você vai para o lado de cá, você vai tracionado para o lado de lá, você vai para o lado de lá, porque tudo que você quer, de alguma forma, é se proteger. E aí você não está protegido de nada, então você está 100% exposto a uma situação que você não tem nada a ver com isso. E aí, o que vale a pena? Não adianta o corpo da empresa querer que você mentore, faça coach, ou faça um treinamento com a equipe, quando dentro da liderança, né, dentro desse corpo de líderes da empresa, você tem todo esse desajuste, entendeu? A gente vai chover no molhado. A gente vai chover no molhado. E dois, o que vai acontecer com a maioria dos profissionais muitas vezes é que eles saem da empresa. Porque você começa a tomar consciência de que você está no meio de uma história em que você não quer continuar, porque está te fazendo mal. Então, assim, até para fazer isso, você botar as pessoas para fazerem um processo desse de treinamento e etc., tem que ter um ajuste de cima. Eu não sei se vocês concordam. Se o ajuste não vier de cima, e se não tiver uma forma de comunicação de todo o corpo principal da empresa, de dirigentes, a gente vai chover no molhado, a gente vai continuar vivendo as mesmas situações dentro da empresa. E no momento em que a gente tem uma dificuldade muito grande de reter o empregado, porque nessa geração nova, os caras ficam onde eles se sentem respeitados, se sentem importantes e sentem que eles são desafiados. A gente tem toda uma geração jovem agora com uma perspectiva completamente diferente. E para eles não é só dinheiro. Para eles existem outras coisas que são importantes. Entendeu? Então, Suzana? Oi. Então, eu tive uma experiência numa empresa familiar. Ali eu era funcionário. Mas acredita que eu não conseguia trabalhar? Por que eu não conseguia trabalhar? Tinha a mãe do dono, a mãe, né, do filho do dono, lá, todo dia estava na loja, era um supermercado, tá? Todo dia estava lá e gostava de conversar comigo. E daí, o que acontecia? Toda vez que ela chegava, eu estava no horário do meu almoço. E sabe aquelas pessoas que têm aquelas conversas longas que nunca acabam? Era ela. E aí,
E ela falando, eu olhava assim o meu relógio, assim, discretamente, né? Olhava, né? E aí ela falando, ela falava, e eu via a hora, e chegando próximo à hora de eu bater o ponto. E eu ficava com receio de pedir licença para ela. Entendeu? Eu ficava muito intimidado. Aí o que acontecia? Praticamente todo dia eu batia de 10 a 15 minutos o ponto além do meu horário do almoço. Aí o DP em cima de mim. O que está acontecendo que você está chegando de 10 a 15 minutos depois? Sabe, porque a dona fulana todo dia chega na loja e ela gosta de conversar comigo. E eu não sei dizer, olha, dá licença que eu tenho que voltar para o trabalho. Né? Isso daí na época. Isso me intimidava muito. Então eu era muito chamado a atenção porque dava atenção à dona. Ou seja, os filhos gostavam que eu conversasse com ela, os filhos que eram gestores também, cada um ficava com a parte da empresa e a gente trabalhava no meu setor, mas o departamento pessoal não gostava. Dizia que eu tinha que bater o cartão. Eu disse assim, olha, então eu vou. Então, como é que eu faço? Eu bato o cartão e volto conversar com ela? Então, assim, era um desequilíbrio que eu não sabia o que fazer. Realmente atrapalhava o meu trabalho, né? E naquela época, isso aí tem tempo, né? Eu não conseguia administrar isso, porque eu tinha medo, eu tinha receio. Poxa, como é que eu vou falar para a dona disso aqui que paga, né? Que a gente pensa, né? Que são eles que pagam, né? Mas na verdade são os clientes, né? Eles que pagam o meu salário, como é que eu vou dizer para ela, dá licença que eu tenho que trabalhar, né? Então, aí você falando isso daí, eu me lembrei, era como se eu tivesse de frente para essa pessoa, entendeu? Aí eu penso assim, o que eu faria hoje, né? O que faria hoje? Porque acontecia, né? Eu quando ia fazer consultoria em um lugar, aí partes da família queriam conversar comigo. Né? E eu que não gosto muito de falar, né? Eu não sou muito de falar. Então, as pessoas. E hoje, o que eu faria? Hoje, eu confesso a vocês, eu pediria licença. Olha, com licença, que eu preciso desenvolver isso aqui, daí depois a gente conversa, pode ser? Ah, pode. Eu sinto, eu percebi, tanto sendo funcionário como sendo consultor, que existe uma carência. Entendeu? Existe uma carência, uma vontade de estar conversando com aquela pessoa, não sei, eles percebem alguma coisa diferente, e se a gente não abrir o olho, e a gente não colocar, o que eu penso, se a gente não colocar a mente fixa no propósito, no motivo pelo qual você está ali na empresa, acaba sendo influenciado, né? Você Influenciado por sabe, aquilo que eles querem. você sabe, Tommy, que você me fez lembrar, eu fiz um processo de mentoria de um gerente de compras, e e uma das sócias, quando discutia e brigavam as irmãs, ela ia para a sala dele e ela ficava ali, né, desafogando ali, contando tudo. E tudo parado, ele ficava num constrangimento louco, né? E toque em meio, e gente querendo falar, que entrava na sala e saía, e ele não conseguia fazer ela sair dali. E ele não sabia lidar com isso, e depois no final ele era cobrado pelas coisas que ele não entregava e ele se sentindo refém naquela situação. E o que eu ensinei É, para ele foi exatamente isso que ele acabou de falar: você vai ter que comunicar. Vai existir uma forma assertiva, mas você vai ter que comunicar isso para ela. Porque É se isso que eu ia você não falar. comunicar, não tem como performar. Então, assim, Sim. você precisa dizer para a pessoa aonde está o limite da história, mesmo sendo a dona, mesmo sendo a sócia. Por quê? Porque, de alguma forma, você precisa dizer. E ele ficava num sufoco, porque no final do dia ele estava cobrado de um monte de coisa e ele ficava extramente trabalhando para cobrir várias coisas que ele não fazia, porque ela ficava 1 hora terápica com ele, 1 hora e meia, e ele sem fluir, sem fluir, sem fluir. E desesperada, e tinha aquele monte de e-mail para responder. E o que eu fiz com ele foi treinar a comunicação com ele, assertiva, mas entendendo quais eram os medos dele, etc. E deu super certo. Pelo menos é E o que eu tive de notícia. às vezes também, né, Suzana, com colaboradores a gente fala sempre o seguinte: se você não consegue falar por alguma coisa que te trava, pede ajuda para o seu líder, né? Então,
você não consegue falar, porque eu entendo que isso que o Tony falou, de cortar a senhora que era dona, os colaboradores ali de show de loja, eles ficam mesmo envergonhados. Eu via isso acontecer constantemente, eles não falam. E eu sempre falava, fala para o seu líder, conversa com o seu líder e explica a situação. Né? E aí o líder ele tem condições de te direcionar e te ensinar como falar, como fazer, ou o próprio líder que era um familiar conversar com a pessoa e falar, olha, nesse momento não é possível, você vai ver que a pessoa não vai conseguir conversar com você, até o colaborador ter maturidade e conseguir falar, né? Mesmo que seja, dá licença, estou atrasado, como saber falar? Porque também a outra pessoa se magoa, dependendo da idade da pessoa, se for uma senhora de idade, como eu já vi, elas se magoam, ficam tristes, elas querem conversar. Então, é isso, né? Pedir ajuda, se não consegue falar, pede ajuda. Eu vivi essa experiência e o pior que era o seguinte, o departamento pessoal dizia que eu tinha que encerrar a conversa e voltar a trabalhar, e o meu gerente dizia que eu tinha que continuar falando com a mulher. Eu não sei se ele não gostava de mim. Né? É um negócio tão. Gente, é tão constrangedor. Eu não sei nem como falar para vocês. Né? Porque um lado dizia interrompe a dona fulana de tal, entendeu? E volta para o seu trabalho. E o meu líder, gerente da loja, olha, fulana de tal, a fulana chega todo dia na hora do meu almoço, né? Parece que adivinha, e fica com uma conversa longa e eu não consigo sair. Ah, escuta ela. O que que eu faço? Assim, o que que eu poderia fazer naquela época? Né? Eu levei muito fora, tá? Eu preferi ouvir a mãe dos donos, né, que trabalhavam junto comigo, né, do que ouvir o RH e o RH não, o departamento pessoal, e eu vivia levando bronca por causa do cartão ponto que estava batido errado. Eu fiz isso na época, E né? sofria, Hoje pelo eu jeito, né? Você sofria. ficava nesse Gente, sufoco, né? eu não vi a Olha hora que ela chegar. sufoco que você ficava. Não, eu não vi a hora ela chegar. Todo dia, meio-dia, a dona falando de tal estava lá. Entende? Então, assim, e eu não podia fugir. Sabe aquela coisa de sair fugindo? Né, porque ela me procurava para conversar. Eu não sei se eu tenho um jeito de psicólogo, tenho um cara de alguma coisa, né? Mas ela ficava querendo. E eu só ouvia, né? Eu não falava nada, eu só ficava ouvindo. Eu acho que era isso. Porque eu dava Então, mas ouvidos o para ela. líder, né? Se o teu líder sabia, Sabia. cabia a ele falar no DP, olha, ele é a pessoa intervém todas as vezes, nós vamos tentar contornar, vamos tentar fazer alguma coisa, cabe ao líder, né? Tinha que ter um líder nesse momento e intervir, né? Ou você chegar mais cedo, mudar o horário, alguma coisa, ele ia encontrar uma solução. De repente, você, enquanto colaborador, ficava difícil mesmo uma tomada de decisão ali. Por menor que. Hoje a gente fala assim, a gente pode até pensar, nossa, mas era tão fácil mudar o caminho, era tão fácil chegar mais cedo. Mas não é, para quem está vivendo aquilo ali, a gente está falando, né? Você está contando essa situação. E os colaboradores? Eu tenho um colaborador que fala assim para mim, Carla. O fulano pede para eu ir comprar coisas para casa dele. Só que ele fala Uhum. porque que não é para o irmão saber. O irmão é sócio. Como é que eu falo, cadê teu líder? Você tem que chamar o seu líder e explicar a situação. Isso aqui, o que você está fazendo é pessoal, não é para a empresa. E se acontece alguma coisa com você? Não tem nada de fazer um favor, não tem problema nenhum você fazer um favor, desde que o teu líder saiba onde, quando você está fazendo e para quem você está fazendo. Então, tem que ficar muito às claras, né? Mas aí, Tony, no meu entendimento, faltou uma liderança, faltou o teu líder te ouvir, tá? Porque você acabou perdeu tuas horas ali, não foi Sim. entendido a tua boa vontade, né? E quem Uhum. acabou perdendo foi você, né? Foi. Então, para mim, faltou a liderança ali
da pessoa, de um líder chegar e falar, não, vamos resolver isso aqui. É chato, é constrangedor, é não sei o quê, sabe? Vai precisar de muito tato, mas faltou uma liderança ali. Agora, não sei se você não falou, ou ele também se omitiu, e tem isso, né? De repente ele se omite também para não. Gente, Não, estamos eu tendo. falei, né? Mas ele disse, não, escute ela. Pode escutar. Eu não sei se ele fez isso para me prejudicar, porque eu acho que ele. Porque a função que eu tinha na loja é uma função que comprometia o serviço dele. Por quê? Porque esse gerente, que era o meu líder, ele colocava produtos vencidos na área de venda. Né? Eu fui contratado para ser cri-cri, né? Para poder olhar essas coisas que a minha função era de planejamento e controle da produção da rede, a rede, né? E eu pegava esses produtos vencidos, tipo salsicha, sabe? Tudo vencido. E aí eu mandava recolher tudo e dar quebra, né? Aí o gerente Isso fica daqui, louco, né? hoje em Sim, dia isso porque o é produto estava prisão, hein? vencido. Hã? Gerente Sim, sai gerente sai algemado de dentro da loja. sim, e ele achava ruim comigo, sabe? Então, ou seja, o departamento pessoal queria corrigir aquela situação e o meu líder, que era ele, dizia não que eu tinha que ouvir. Então, ou eu levava lambada de um lado, ou eu levava lambada do outro, porque eu tinha um cargo de muita responsabilidade ali dentro, né? Você sabe que dá cadeia. Entendeu? Fecham o mercado, lacra tudo, entendeu? Então, Exatamente. e era isso, e por causa dessa ação familiar, eu ficava no meio e eu sempre saía por ruim, tá? Era assim, eu era uma coisa que sempre. E quando fiz a consultoria lá que eu disse que me mandaram embora, porque eu descobri que era o cunhado era o cunhado da pessoa que me contratou, entendeu? Que estava roubando a empresa, ela preferiu me mandar embora. Não, eu não posso falar, jamais falar isso, né, com meu marido. Deixa ele aí. Entendeu? Então eu tenho um trauma, sabe, com empresa familiar. Entende? Porque eu só me dei mal. Confesso a vocês, só me dei mal. Eu não. Em nenhuma delas que eu fiz, ou assessoria, consultoria, ou fui CLT, eu fui bem, não. Entendeu? Pessoal, muito bom a nossa conversa, mas já deu 9 e É, pouquinho. Eu verdade. já vou agradecendo aqui todo mundo que esteve presente, cada um que esteve na sala, cada um que deu a sua contribuição. Uhum, Agradeço pela palavra. E, pessoal, uhum. o que foi, Fábio? Não, já dá sequência aí. Já estou me despedindo aqui. Muito obrigado e espero vocês semana que vem, se vocês puderem estar junto com a gente. Cada vez que um entra aqui, sempre eu repito que quanto mais o conhecimento a gente pode dividir, mais a gente aprende. Então, é muito bom cada um dar a sua opinião, cada um falar e cada vez que eu entro aqui eu saio aprendendo um pouquinho mais. Muito obrigado e até quinta-feira, se Deus quiser. Vou na ordem aqui. Carla, suas considerações finais. Ai, gratidão a todos, muito bom o tema. Muito bom, a gente aprende sempre, né? Sempre sai melhor, né? Parece aqueles feedbacks que a gente vai para uma sala e a gente sai de lá mais elevado, né? Maior profissionalmente. Muito obrigada, gratidão a todos. Suzana, suas considerações finais. Ai, muito obrigada também, sala maravilhosa. Eu estou meio desaparecida de Clubhouse. Às vezes eu entro em algumas salas que eu tema interessante. Queria agradecer desde já e com certeza, né? Cada palavra, cada narrativa de vocês, a gente aprende um monte. Obrigada, viu? Joseph, suas considerações finais. Novamente quero agradecer o convite, a oportunidade de participar com vocês. Dizer que eu sou um fã, um admirador, assim, ó, inveterado de vocês que tem todo esse tato, todo esse cuidado de conduzir a coisa de maneira quase, quase homeopática, assim, bem devagarzinho. Porque se eu fosse um psicólogo truculento e confrontador do jeito que eu sou, eu ia morrer de fome. Ou eu ia curar o camarada na primeira, ou ia morrer de fome. E é mais provável a segunda. Eu não sirvo para fazer esse meio de campo aí e vocês têm meu respeito e minha admiração. Um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e de aprender com vocês. Obrigado mesmo, gente. Tony, suas considerações finais. Então, gente, eu quero agradecer aí. Nossa, amo vir aqui.
todas as quintas-feiras. Quero convidá-los para fazer parte do INC, International Netweaving Club, que é um clube de empresários solidários que fazem netweaving. Vou deixar aí no privado aí de vocês essa oportunidade para entrar e fazer relacionamentos comerciais com relevância e credibilidade, tá bom? E estamos junto aí para resolver problemas, né, Fábio? Depois você fala, né? A gente tem um Sim. trabalho aí, nós quatro, juntos, que a gente ajuda aí as empresas, os empresários a resolverem os problemas deles. Pelo menos 95% É, consegue, né, Fábio? sim. E eu já tinha deixado o link ali no chat, mas vou deixar o link aqui de novo aqui. Venham lá conhecer o trabalho aí dos nossos quatro aí. Obrigado ao Lied que ficou com a gente até o final e até a próxima quinta-feira e com um novo tema aí no Papo de Gestão. Boa noite a todos e até semana que vem. Até, valeu. Até.